As pessoas sempre me perguntam qual é o segredo para ser uma boa babá. Eu estou nesse ramo há quase 30 anos. Já cuidei de todo tipo de criança, em todo tipo de casa. As pessoas acham que o segredo é ter paciência, ou ter um amor infinito por crianças. Isso ajuda, claro, mas o verdadeiro segredo, o que te mantém no emprego, é saber guardar os segredos das famílias para quem você trabalha. E na casa do Sampaio, o segredo era do tamanho de uma sala inteira. Uma sala branca, vazia e silenciosa como um túmulo. Meu nome é Teresa, e essa é a história que eu nunca pude contar. Eu consegui o emprego com o Sampaio através de uma agência de elite, daquele tipo que só atende gente com mais dinheiro do que o PIB de um país pequeno. Eu já estava em uma fase da vida em que só pegava trabalhos assim. O salário era bom, e as crianças geralmente eram tão acostumadas com funcionários que davam menos trabalho. Mas a vaga do Sampaio era diferente. As exigências eram altíssimas. Anos de experiência, referências impecáveis, noções de psicologia infantil e, o mais importante, a assinatura de um contrato de confidencialidade de 40 páginas, que basicamente me proibia de mencionar até o sabor do suco que as crianças tomavam. Em troca, o salário. Era uma quantia que me permitiria comprar um apartamento à vista em 6 meses. Uma proposta irrecusável. A entrevista foi com o casal, Fernando e Sofia Sampaio, na sala de reuniões da empresa de tecnologia deles. Eles eram jovens, na casa dos 30 e poucos anos, e tinham aquela aura de quem está acostumado a mudar o mundo antes do almoço. Eram brilhantes, focados, mas falavam de um jeito estranho. Não falavam como pais, falavam como engenheiros de software. Teresa, começou o Fernando. Aqui em casa, nós operamos com base em dados e eficiência. Acreditamos que a criação dos filhos, como qualquer sistema complexo, pode ser otimizada. Otimizada. Ele usou essa palavra. Sofia continuou. Nós desenvolvemos o que chamamos de método parental otimizado. O objetivo é ensinar as crianças a alcançarem a autorregulação emocional desde cedo. Nós não acreditamos em castigo, em gritos, em recompensas. Acreditamos em ambientes controlados que facilitem o processamento interno. Foi aí que ela mencionou a sala branca pela primeira vez. A sala branca é a nossa principal ferramenta, disse ela, com um orgulho frio. Quando uma das crianças experimenta um pico de desregulação, seja frustração, raiva ou tristeza, ela é convidada a passar alguns minutos na sala. É um ambiente acusticamente isolado, totalmente branco e sem nenhum estímulo. Um espaço neutro para a criança processar a emoção pura, sem distrações, e resetar o seu sistema. Soava estranho, mas ao mesmo tempo quase fazia sentido, vindo de duas pessoas que provavelmente viam o cérebro humano como um computador que precisava de um reboot de vez em quando. Eu concordei com a cabeça, sorri profissionalmente e 1 semana depois comecei no emprego mais bizarro da minha vida. A casa era uma obra de arte do minimalismo. Paredes brancas, móveis de design com linhas retas, janelas imensas com vista para um jardim que parecia ter sido aparado com uma régua, e um silêncio. Um silêncio pesado, que nenhuma casa com 2 crianças pequenas deveria ter. E então, eu conheci as crianças. Lucas, de 7 anos, e Lina, de 5. E eu entendi o porquê do silêncio. Eles eram perfeitos. Perfeitos demais. Eles me cumprimentaram com um "Boa tarde, senhora Teresa", em uníssono. As vozes calmas e sem emoção. Não havia a timidez natural de uma criança ao conhecer um estranho. Não havia a curiosidade, o teste para ver até onde podiam ir. Eles eram como 2 pequenos robôs, com cabelos loiros e olhos azuis. A rotina deles era um relógio suíço. Cada minuto do dia era cronometrado. 080, café da manhã, refeição balanceada e sem açúcar. 090, módulo de aprendizado de matemática. 10:00, aula de mandarim por videoconferência. 11:00, período de jogo criativo. Esse período de jogo era a coisa mais triste que eu já tinha visto. Eu os levava para uma sala de brinquedos que parecia mais uma loja de design. Todos os brinquedos eram de madeira, pedagógicos, em cores neutras. Não havia bonecas com roupas espalhafatosas, não havia carrinhos de corrida, não havia nada que parecesse divertido. As crianças se sentavam no chão e montavam os blocos em silêncio, com uma concentração de adultos. No meu primeiro dia, eu tentei quebrar o gelo,
E se a gente fizesse a torre mais alta do mundo? Eu sugeri animada. Lucas me olhou, sem sorrir. A altura máxima otimizada para esses blocos considerando a base é de 52 centímetros. Mais do que isso, e a estrutura fica instável. Eu fiquei sem palavras. Tentei fazer uma piada boba. Tentei começar uma guerra de cócegas. A reação deles era sempre a mesma. Um olhar de educada confusão. Era como se a espontaneidade fosse uma língua estrangeira que eles não entendiam. Uma vez, a pequena Lina me perguntou com toda a seriedade: Teresa, o seu comportamento está no cronograma de hoje? Eu passei os primeiros dias pisando em ovos, assustada com aquela perfeição toda. As crianças nunca brigavam, nunca disputavam um brinquedo, nunca falavam alto e, principalmente, nunca choravam. A primeira vez que eu vi a Sala Branca em ação foi na minha segunda semana. Lina, a menorzinha, estava tentando encaixar uma peça em um quebra-cabeça. A peça não entrava. Ela tentou 1, 2, 3 vezes. Eu vi o rosto dela começar a se contorcer. A testa se franziu. O lábio inferior começou a tremer. Era o prelúdio de um choro infantil. A coisa mais normal do mundo. Eu me aproximei para ajudá-la, para dizer: calma, querida. Vamos tentar virar a peça. Mas antes que eu pudesse abrir a boca, a mãe, Sofia, que eu nem tinha visto entrar na sala, apareceu ao nosso lado. A expressão dela não era de irritação. Era de uma calma clínica, como a de um médico observando um sintoma. Lina, disse ela, a voz suave e sem emoção. Percebo que você está experienciando um pico de frustração. O seu sistema está desregulado. Acredito que alguns minutos na Sala Branca seriam benéficos para você processar essa emoção. A pequena Lina não protestou. Ela não chorou. Ela apenas largou a peça do quebra-cabeça, levantou-se, deu a mão para a mãe e a seguiu para fora da sala de brinquedos, com a obediência resignada de quem conhece aquele caminho muito bem. Eu a segui com o olhar, curiosa e apreensiva. Sofia a levou até uma porta no final do corredor. Uma porta completamente branca, sem maçaneta, apenas com um pequeno painel digital ao lado. Ela digitou um código. A porta se abriu com um chiado quase inaudível, revelando um cômodo branco. Só isso. Lina entrou sem olhar para trás. A porta se fechou, e eu ouvi o clique suave de uma trava magnética. A mãe se virou para mim com um pequeno sorriso satisfeito. Funciona como mágica, não é? Disse ela. Em 10 minutos ela sairá de lá completamente calma e regulada. Eu fiquei parada ali, no corredor silencioso. Eu não ouvi nenhum choro vindo de dentro da sala. Nenhum soluço, nenhum som. Apenas o silêncio absoluto. E um arrepio percorreu a minha espinha, porque aquilo não parecia mágica. Não parecia pedagogia. Parecia o som de uma criança sendo apagada. A porta branca se fechou com aquele clique magnético suave. E o silêncio que se seguiu foi a coisa mais antinatural que eu já ouvi. Eu, com meus 30 anos de experiência, sei como é uma casa com criança. É barulhenta, é caótica, é viva. Mesmo quando uma criança está de castigo no quarto, você ouve o choro abafado, o protesto, a vida pulsando. Mas ali, nada. Aquele corredor era oco, um vácuo. A mãe, Sofia, olhou para o painel digital ao lado da porta. Um pequeno cronômetro começou a contar, em números vermelhos, 10 minutos. É o tempo ideal para a recalibração do sistema límbico, disse ela, com a mesma naturalidade com que alguém falaria sobre o tempo de cozimento do arroz. E então, ela se virou e voltou para a sua sala de estar, para o seu mundo de silêncio e ordem. Eu fiquei ali, parada, olhando para a porta. 10 minutos. 10 minutos de silêncio absoluto para uma menina de 5 anos que só queria chorar porque não conseguiu encaixar uma peça de quebra-cabeça. Parecia uma eternidade. Parecia uma crueldade. Quando o cronômetro zerou, a porta se abriu automaticamente com o mesmo chiado suave. E a pequena Lina saiu. Ela estava calma. Mas era uma calma que me assustou. O rosto dela estava sem expressão, os olhos um pouco vagos. Ela caminhou até mim, parou e disse, com a sua vozinha de robô: "Peço desculpas pela minha desregulação emocional, senhora Teresa. Estou regulada agora." E foi isso. Ela se virou e voltou para a sala de brinquedos, como se nada tivesse acontecido. Pegou o quebra-cabeça e continuou a montá-lo em silêncio. Aquilo se tornou a rotina. A Sala Branca era a solução para tudo.
Se o Lucas, o mais velho, derrubava um pouco de suco na mesa, não havia um "não tem problema, filho, a gente limpa". Havia um "Lucas, a sua coordenação motora fina parece estar imprecisa hoje. Um momento na sala branca vai te ajudar a se concentrar". Se a Lina ria um pouco mais alto do que o volume ambiente da casa, era: "Lina, o seu tom está inadequado. Por favor, utilize a sala branca para recalibrar". Qualquer demonstração de uma emoção infantil normal e saudável, frustração, alegria excessiva, tristeza, raiva, era tratada como uma falha no sistema, uma desregulação que precisava ser corrigida. Eu, com o meu jeito antigo, tentei intervir. Uma vez, o Lucas tropeçou e ralou o joelho no chão do jardim. Foi um ralado pequeno, mas ele fez uma careta de dor, os olhos se enchendo de lágrimas. A minha reação de babá, o meu instinto, foi correr, abraçá-lo, dizer: "Oh, meu bem, não foi nada. Vamos passar um remedinho e dar um beijo para sarar". Mas antes que eu pudesse chegar perto, o pai, Fernando, que observava tudo de uma janela, falou pelo sistema de som da casa, a voz dele calma e onipresente: "Teresa, por favor, não interfira". E em seguida: "Lucas, eu vejo que você sentiu dor. É uma reação fisiológica, mas o choro é uma resposta desnecessária. Por favor, dirija-se à sala branca para processar a sensação sem o drama". E o menino, com o joelho sangrando e as lágrimas presas nos olhos, apenas concordou com a cabeça, se levantou e mancou em direção à porta branca. Naquele dia, eu entendi a minha posição. Eu não era uma cuidadora. Eu não era uma figura de afeto. Eu era uma funcionária, uma engrenagem na máquina de otimização deles. Meu trabalho era garantir que as crianças comessem, estudassem e não morressem. O lado emocional, esse era gerenciado pela sala. Eu passei a observar as crianças com uma tristeza profunda. Elas eram incrivelmente inteligentes. Isso era inegável. Absorviam informação como esponjas, mas não havia brilho nelas. Não havia a faísca da curiosidade genuína, da criatividade caótica que toda criança tem. Eu tentei de tudo para provocá-los. Contei as piadas mais bobas do meu repertório. A reação do Lucas foi me olhar e dizer: "Essa estrutura narrativa é ilógica. A premissa não sustenta a conclusão humorística". Eu mostrei a eles um vídeo na internet, um daqueles de gatos fazendo coisas engraçadas. A Lina assistiu com uma atenção de cientista e no final concluiu: "O comportamento do felino é errático, provavelmente devido a um excesso de estímulo ou a um déficit neurológico". Eles não sentiam, eles analisavam. O mundo para eles não era um lugar para ser vivido, era um sistema para ser decodificado. A alegria, a tristeza, o humor eram apenas pontos de dados. Minha curiosidade sobre a sala branca se tornou uma obsessão. O que diabos tinha ali dentro? Um dia, eu tive a minha chance. Uma equipe de limpeza, vestida em macacões brancos, veio fazer a higienização mensal do quarto. E por um descuido, um deles deixou a porta entreaberta por alguns segundos. Eu espiei, e o que eu vi foi nada e tudo. O quarto era exatamente como eu imaginava, completamente branco. Mas não era tinta normal. As paredes, o chão e o teto eram feitos de um material estranho, um polímero liso e sem emendas. Não havia cantos. As paredes se curvavam suavemente para encontrar o chão, como dentro de um ovo. Não havia móveis, não havia janelas, mas havia coisas, pequenas coisas que não faziam sentido. Nos 4 cantos superiores da sala, quase invisíveis contra o branco, havia pequenos pontos pretos. Pareciam lentes de câmeras minúsculas. E no centro exato do teto, havia uma grade de onde saía um som quase inaudível, um zumbido de baixa frequência. O ar ali parecia diferente, mais denso, mais parado. Eu me afastei antes que me vissem. Minha mente tentou racionalizar. Ok, Teresa. Eles são obcecados por controle e tecnologia. Devem ser sensores de temperatura, um sistema de purificação de ar de última geração, câmeras para garantir que as crianças estão seguras. Faz sentido, dentro da loucura deles. Mas a sensação de que havia algo mais ali não me abandonava. A confirmação de que a minha intuição estava certa veio em uma noite de quinta-feira. Já passava da meia-noite. Eu estava no meu quarto sem conseguir dormir quando ouvi o som de passos no corredor. Um som que não deveria estar ali. As crianças já estavam dormindo há horas. A governanta e os outros funcionários dormiam em outra ala da casa.
Eu abri a porta do meu quarto, uma fresta mínima, e vi. Era o Fernando, o pai. Ele estava de pijama, caminhando lentamente pelo corredor escuro. Ele não estava indo para a cozinha, nem para a sala. Ele estava indo em direção à porta branca. Eu o observei, prendendo a respiração. Ele parou em frente ao painel, digitou o código, e a porta se abriu com seu chiado silencioso. Ele entrou, e a porta se fechou. Eu fiquei ali, no corredor escuro, completamente confusa. Por que um adulto entraria na sala branca no meio da noite? Não era um espaço de calma para crianças. O que ele fazia lá dentro? Fui até o final do corredor, pé ante pé. Encostei o meu ouvido na porta. Silêncio. O mesmo silêncio absoluto e pesado de quando as crianças estavam lá dentro. Eu não conseguia ouvir nada. Esperei. Por quase 1 hora, eu fiquei ali, sentada no chão frio do corredor, apenas olhando para a porta, e ele não saiu. Foi quando eu tive a sensação mais horrível de todas. Uma ideia que se formou na minha mente e que fez todo o meu corpo gelar. A sala branca não era apenas um lugar para onde as crianças iam para serem apagadas ou recalibradas. A sala branca era um lugar que, de alguma forma, também as observava, analisava, coletava, e o observador principal, o cientista, estava lá dentro, conduzindo o seu experimento. A imagem do Fernando entrando sozinho na sala branca no meio da noite se tornou um fantasma que me assombrava durante o dia. A explicação dos pais, de que o quarto era uma ferramenta pedagógica para as crianças, agora soava oca, falsa. Aquela sala era mais do que isso. Era o centro de algum segredo, e eu estava determinada a descobrir qual era. Meu comportamento na casa mudou. Por fora, eu continuei sendo a babá eficiente e discreta, mas por dentro, eu me tornei uma espiã. Cada palavra dos pais, cada gesto, cada mudança na rotina era analisada por mim, em busca de uma pista. Eu passei a observar o Fernando com mais atenção. Ele era um homem que parecia viver em uma realidade paralela. Passava a maior parte do tempo em seu escritório, uma ala de vidro na outra ponta da casa. Quando saía, estava sempre com um fone de ouvido sem fio no ouvido, ditando notas ou em uma videoconferência. Ele não interagia com as crianças da forma que um pai normal interage. Ele as observava. Às vezes, eu o pegava parado em um corredor, apenas olhando Lucas e Lina brincarem em silêncio na sala de brinquedos, com uma intensidade analítica, como um cientista olhando para suas cobaias. Eu tentei sondar a mãe, a Sofia. Ela era mais acessível, mas também mais programada. Um dia, enquanto as crianças estavam na aula de mandarim online, eu comentei com ela, da forma mais casual que consegui. O senhor Fernando parece trabalhar muito, não é? Às vezes eu o vejo indo para o escritório dele tarde da noite. Eu queria ver se ela mencionava a sala branca. Ela me deu um sorriso que não alcançou os olhos. O Fernando está sempre trabalhando. O cérebro dele não desliga. Ele está sempre processando dados, otimizando sistemas, até mesmo os nossos sistemas familiares. Sistemas familiares. Era assim que ela via a própria família, como um sistema. Aquela conversa não me levou a lugar nenhum. Apenas confirmou o quão estranho aquele casal era. A primeira pista concreta, o primeiro fio que eu pude realmente puxar, veio 2 semanas depois. E veio na forma de mais uma inovação, no método parental deles. Fernando e Sofia me chamaram para uma reunião no escritório dele. Teresa, começou Fernando, animado de uma forma que eu nunca o tinha visto. Estamos prontos para implementar a fase 2 do módulo de desenvolvimento emocional das crianças. Fase 2. Módulo. A linguagem deles me dava arrepios. A partir de hoje, continuou Sofia, durante o período de aprendizado guiado, as crianças usarão este dispositivo. Ela me mostrou uma caixa branca com um design minimalista. Dentro, havia 2 objetos que pareciam fones de ouvido de alta tecnologia, mas sem a parte que entra no ouvido. Eram mais como tiaras finas e elegantes, feitas de um metal branco e liso. Isto, disse Fernando com orgulho, é o NeuroSync, um monitor de atividade neural não invasivo. Ele mede as ondas cerebrais, a coerência cardíaca e a resposta galvânica da pele em tempo real. Com os dados que este aparelho nos fornece, podemos ter uma leitura quantificável do estado de regulação emocional das crianças. Isso vai nos permitir otimizar a duração e a frequência das sessões na sala branca, tornando o processo de aprendizado ainda mais eficiente.
parecia algo saído de um filme de ficção científica. Um gadget de paternidade para pais bilionários obcecados por dados. Eu, como sempre, concordei com a cabeça, fingindo entender e aprovar. A rotina mudou. Todo dia, às 2 da tarde, eu colocava aquelas tiaras na cabeça das crianças. Elas não reclamavam. Aceitavam como aceitavam tudo, com uma passividade assustadora, e ficavam ali, fazendo suas lições, com aquele aparelho monitorando cada pensamento, cada emoção, ou a falta delas. Eu odiava aquele aparelho. Ele parecia uma coroa de espinhos tecnológica. Minha chance de investigar veio em um final de tarde. Eu estava arrumando a sala de estudos depois que as crianças saíram, e vi que o Fernando tinha deixado um dos headsets carregando sobre a mesa. Eu sabia que a casa era cheia de câmeras, mas a minha necessidade de saber era maior que o meu medo de ser pega. Peguei o aparelho. Era leve, o design era impecável, e na parte de dentro da tiara, em letras minúsculas, quase ilegíveis, estava o nome da marca e um número de série, NeuroSync, modelo 7, protótipo, protótipo. A palavra acendeu um novo alarme na minha cabeça. Naquela noite, tranquei a porta do meu quarto e comecei a minha segunda investigação. Peguei meu celular e digitei NeuroSync no buscador. Os primeiros resultados eram de uma empresa com um site muito bonito e corporativo. A linguagem era vaga. Falava em bem-estar, otimização da mente, neurofeedback de ponta. Parecia uma daquelas startups do Vale do Silício que vendem produtos caríssimos para executivos estressados. Mas eu não parei por aí. Eu continuei cavando. Procurei por artigos, por fóruns de discussão. E foi em um canto escuro da internet, um fórum para biohackers e entusiastas de neurociência, que eu encontrei o que procurava. Alguém em uma discussão tinha postado uma foto do mesmo aparelho. A pergunta dele era: alguém já conseguiu acesso ao SDK do novo protótipo da NeuroSync, o modelo 7? As respostas eram de gente que entendia do assunto. E elas não falavam de bem-estar. Uma resposta dizia: esquece. O hardware deles é todo proprietário. Não é um dispositivo de consumo. É uma interface cérebro-computador para coleta de dados de resposta a estímulos em tempo real. Eles usam em laboratórios de pesquisa. Outra pessoa respondeu: exato. É basicamente um EEG portátil com sensores galvânicos. Uma ferramenta poderosa para mapeamento neural. Mas o protocolo de coleta deles é super restritivo. Interface cérebro-computador. Coleta de dados. Mapeamento neural. Eu senti um frio na barriga. Aquilo não era um gadget de paternidade. Era uma ferramenta de laboratório. E as crianças... Continuei rolando a página do fórum, lendo cada comentário. E então, eu vi. A mensagem que conectou tudo. A mensagem que transformou a minha suspeita em um terror concreto. Um usuário, com um nome técnico, escreveu: tomem cuidado com qualquer coisa relacionada à NeuroSync. O boato no meio acadêmico é que o projeto todo é financiado secretamente por um único investidor anjo, um bilionário da tecnologia chamado Fernando Sampaio. Ninguém sabe exatamente para que ele quer os dados, mas o comitê de ética da minha universidade proibiu qualquer tipo de colaboração ou pesquisa com o hardware deles. O protocolo de coleta de dados foi considerado antiético e potencialmente perigoso, principalmente para o uso em mentes em desenvolvimento. Eu parei de respirar. O nome dele, ali, na tela do meu celular, em um fórum secreto, no meio da madrugada. O nome do meu patrão, o pai das crianças, o observador da sala branca. Aquele fone de ouvido não era um presente. Não era uma ferramenta para ajudar seus filhos a se regularem. Era uma ferramenta de extração. E as crianças não eram pacientes. Eram a fonte de dados de um experimento antiético, perigoso e secreto. E eu era a técnica de laboratório que, todo dia às 2 da tarde, ajudava a colocar os eletrodos na cabeça deles. Eu voltei para o meu quarto naquela noite, mas não para dormir. O nome do Fernando Sampaio na tela do meu celular, conectado àquele aparelho de tortura psicológica, tinha mudado tudo. A minha ignorância, que de certa forma me protegia, tinha sido arrancada de mim. Agora, eu sabia. E saber era perigoso. Eu não era mais apenas uma babá preocupada. Eu era uma testemunha de um crime que eu ainda não entendia completamente, mas que eu sentia nos meus ossos que era monstruoso. E a minha prioridade número 1 mudou. Não era mais o meu emprego.
era a segurança daquelas crianças. Meu comportamento com o Lucas e a Lina se tornou diferente. Eu passei a encará-los não como crianças estranhas e robóticas, mas como vítimas. Como os únicos 2 ratinhos em um laboratório gigantesco e frio. E eu era a única pessoa que sabia da existência da gaiola. Eu comecei a lutar, sutilmente, contra o método. Eu passei a acidentalmente quebrar a rotina. Comecei a cantarolar músicas infantis enquanto eles faziam o dever de casa. Contei histórias que não estavam na lista de leituras aprovadas. Durante o jogo criativo, eu trazia elementos não otimizados. Massinha de modelar colorida, tinta para pintar com os dedos. A reação deles era sempre a mesma. Uma curiosidade contida, rapidamente suprimida por anos de condicionamento. O Lucas uma vez pegou na tinta azul, olhou para a sujeira na sua mão e disse: "Esta atividade gera um resultado de entropia não programado", e largou o pincel. Eles queriam, eu acho, mas não sabiam como. O software que rodava na cabeça deles não tinha o comando para a diversão. Eu sabia que as respostas que eu precisava, a verdade sobre o porquê daquele experimento, não estavam nos quartos das crianças. Estavam no centro de comando, no escritório do Fernando. Mas entrar lá era quase impossível. O escritório era uma fortaleza dentro da fortaleza. Tinha sua própria trava biométrica e, eu tinha certeza, suas próprias câmeras. Eu precisava de uma oportunidade, uma falha no sistema. E a falha veio na forma de uma tempestade. Uma daquelas tempestades de verão, violentas e rápidas. Um raio caiu em algum lugar perto da propriedade, e a energia da casa piscou. 1, 2 vezes. E então, tudo se apagou. A casa mergulhou em uma escuridão e um silêncio completos. Em segundos, as luzes de emergência se acenderam, lançando um brilho fantasmagórico nos corredores brancos. E eu ouvi o som de um gerador sendo acionado em algum lugar distante. A energia estava voltando. Mas eu sabia que em qualquer sistema complexo, um reboot forçado como aquele cria brechas. Por alguns minutos, os sistemas de segurança poderiam estar vulneráveis. Era a minha chance. Corri, sem fazer barulho, até a porta do escritório dele. O painel biométrico, que normalmente tinha uma luz vermelha, estava apagado. Eu empurrei a porta. Aberta. Meu coração disparou. Eu entrei. O escritório era como a ponte de comando de uma nave espacial. Havia telas por todos os lados, a maioria desligada. Mas uma, a principal, exibia um logo azul piscando, com a palavra "Reiniciando o sistema". Servidores zumbiam silenciosamente em um gabinete de vidro. Era um ambiente frio, impessoal, o cérebro da casa e do império dele. Eu não tinha tempo. Fui direto para o computador principal dele, na mesa central. Estava na tela de login, pedindo uma senha. Eu não tinha ideia de qual seria. Tentei as coisas óbvias. O nome da esposa, dos filhos. Nada. Então eu pensei como ele, frio, corporativo. Qual seria a senha de um homem que chama a criação dos filhos de módulo de desenvolvimento? Digitei: Otimização Total 2025. A tela piscou e a área de trabalho se abriu. Eu tinha entrado. Com as mãos trêmulas comecei a procurar. Havia pastas com nomes de projetos, planilhas financeiras, contratos. Ignorei tudo. Eu procurava por algo pessoal, algo sobre as crianças. E então eu vi uma pasta em um canto da tela, com um nome simples e assustador: Projeto Sala Branca. Cliquei. A pasta se abriu, revelando dezenas de arquivos. E o que eu vi ali fez o meu sangue virar gelo. Havia vídeos, centenas de vídeos organizados por data e por sujeito. Sujeito LKS e sujeito LNA. Lucas e Lina. Cliquei em um dos mais antigos. A data era de 3 anos atrás. Lina era um bebê. Mal conseguia sentar sozinha. A imagem era granulada, em preto e branco. Era de dentro da sala branca. A pequena Lina estava sentada no chão. E de repente, um som alto, uma buzina, soou na sala. O bebê se assustou e começou a chorar. Na tela, gráficos apareceram sobrepostos à imagem. Nível de estresse, 9.3. Resposta vocal, 8.7. Frequência cardíaca, 180 BPM. Cliquei em outro vídeo. Lucas com uns 4 anos. Desta vez, luzes piscavam de forma intermitente na sala. Ele se encolhia em um canto, as mãos nos ouvidos. Os gráficos na tela mediam sua resposta ao estímulo visual. Eu senti vontade de vomitar. Aquilo não era um espaço de calma.
Era uma câmara de tortura de estímulo e resposta. Voltei para a pasta principal. Havia documentos, planos de negócios, propostas para investidores. E ali estava o objetivo de tudo. O porquê. O projeto não era sobre criar filhos perfeitos. Era sobre criar uma inteligência artificial. O título do projeto era Prometheus AI, modelagem, previsão e replicação de emoções humanas. O objetivo do Fernando era construir a primeira IA do mundo capaz de entender e prever as emoções humanas com 100% de precisão. E para isso ele precisava de dados. Dados puros. Dados de mentes humanas em seus estágios mais fundamentais de desenvolvimento. Seus próprios filhos. Ele estava usando as crianças para ensinar uma máquina a sentir. As aplicações descritas no plano de negócios eram aterrorizantes. Publicidade manipuladora, interrogatórios avançados, controle político, previsão de comportamento de massas. Ele não estava construindo uma empresa. Estava construindo a arma de controle mental mais poderosa da história e planejava vendê-la para governos e megacorporações por trilhões de dólares. Eu estava paralisada pelo horror, rolando por aqueles documentos, quando a minha curiosidade me levou a um último erro. Havia uma subpasta dentro do projeto. O nome era Variáveis de Controle. Cliquei. Dentro, havia arquivos com os nomes de todos os funcionários que já tinham passado pela casa. Jardineiros, cozinheiros e babás. E lá estava o meu nome. Teresa Babá V4. A versão 4. Abri o meu arquivo e vi a minha vida inteira ali. Meu histórico. Minhas finanças. Uma avaliação psicológica que eles devem ter feito sem o meu conhecimento. E para o meu horror, registros das minhas interações com as crianças, provavelmente capturados pelos microfones da casa. E então, eu vi o último registro. Uma análise, com a data daquele mesmo dia. Variável de controle. Teresa Bart B4 demonstra picos de empatia e comportamento protetor não protocolar. Nível de curiosidade excedeu os parâmetros de segurança. Representa um risco de alta probabilidade para a integridade dos dados do projeto. Ação recomendada. A frase parou ali. O relatório estava incompleto. Ação recomendada. Antes que eu pudesse pensar no que aquilo significava, eu ouvi um som atrás de mim. O som suave da porta do escritório se abrindo. A energia tinha voltado por completo. O sistema estava online. E ele estava ali. Eu me virei lentamente. Fernando estava parado na porta. Ele não parecia com raiva. Não parecia surpreso. Ele apenas me olhou. Depois, olhou para a tela do computador, onde o meu próprio arquivo de variável de controle estava aberto. E então, ele olhou de volta para mim. E no rosto dele, havia apenas a expressão fria e desinteressada de um cientista, cuja cobaia tinha acabado de sair da gaiola. O som da porta se abrindo foi como um trovão no silêncio do escritório. Eu me virei, o coração na garganta, o rosto iluminado pela tela do computador que exibia a prova do meu crime, a invasão da privacidade dele. Fernando estava parado na porta, como eu temia, mas a expressão em seu rosto não era a que eu esperava. Não havia raiva, não havia choque, havia apenas uma leve decepção, o tipo de olhar que um engenheiro lança para uma máquina que apresentou uma falha que ele já previa ser possível. Eu sabia, disse ele, a voz calma, entrando na sala e fechando a porta atrás de si. A sua variável de empatia sempre foi a mais alta entre os candidatos. Era um risco, mas eu estava curioso para ver até onde a sua curiosidade iria. Você superou as minhas projeções. Variável, candidatos, projeções. Ele falava de mim como se eu fosse um ponto em um gráfico. Eu me levantei, tentando encontrar a minha voz, a minha coragem. O que você está fazendo com eles? Eu consegui dizer, a voz tremendo de raiva. Eles não são ratos de laboratório. São seus filhos. Eles são o futuro, corrigiu ele, com uma frieza assustadora. E o que eu estou fazendo é garantir que esse futuro seja otimizado, controlado, perfeito. Isso é monstruoso, eu disse. Ele sorriu, um sorriso sem humor. Monstruoso? Teresa, olhe ao seu redor. O mundo é um caos de emoções descontroladas, de decisões irracionais. A humanidade é um sistema operacional com falhas. Eu estou apenas tentando criar o primeiro patch de correção. E para isso preciso de dados puros. E não há dados mais puros do que a mente de uma criança. Eu não podia acreditar na lógica distorcida dele. E o que você ia fazer comigo? O seu relatório.
Ele parava na parte da ação recomendada. Ah, sim, disse ele, caminhando até a sua mesa e olhando para a tela. A recomendação era remoção e substituição, o protocolo padrão para uma variável contaminada. Mas, vendo você aqui, agora, talvez eu tenha subestimado você. Talvez você não seja uma contaminação. Talvez você seja uma evolução inesperada no experimento. Eu o encarei sem entender. Ele se sentou em sua cadeira, o dono do universo. Teresa, você tem 2 opções. A primeira é a que estava no protocolo. Eu chamo meus seguranças. Eles te acompanham para fora da propriedade. Você recebe uma indenização generosa pelo seu tempo aqui, e o nosso departamento jurídico garante, através de todos os meios necessários, que a sua credibilidade seja permanentemente destruída. Se você abrir a boca, ninguém acreditará em você. Você será apenas mais uma funcionária louca e ressentida tentando extorquir uma família rica. Nós venceremos. Nós sempre vencemos. Era um cheque. Ele tinha acabado de descrever a minha derrota total. E qual é a segunda opção? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Foi aí que o jogo mudou. Ele se inclinou para a frente. E pela primeira vez, ele me olhou não como um cientista olha para uma cobaia, mas como um recrutador olha para um talento. A segunda opção é você entender a verdade completa, e me ajudar. Ajudar você? A torturar seus filhos? Eu cuspi as palavras. Não, disse ele pacientemente. A salvá-los. Eu fiquei em silêncio, confusa. Teresa, você acha que eu faria isso com os meus filhos por dinheiro? Por poder? Ele perguntou. E pela primeira vez, havia uma rachadura na sua armadura de frieza. Havia algo que parecia dor. O que você viu aqui é apenas parte da história. A parte que você, com a sua lógica, conseguiu montar. Mas você não tem todos os dados. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta de arquivos, diferente das outras. Uma pasta médica, com o símbolo de um laboratório de genética. Meus filhos têm uma condição, disse ele, a voz agora mais baixa. Uma condição neurológica degenerativa, rara, herdada do meu lado da família. É uma bomba relógio genética. Ela começa com instabilidade emocional na infância e progride lentamente para uma demência precoce e agressiva na vida adulta. Não há cura, apenas o colapso inevitável. Ele abriu a pasta. Eu perdi um irmão para essa doença. E a minha primeira esposa, a mãe do meu primeiro filho, um filho que ninguém sabe que eu tive, ela também tinha. Eu os vi definhar, perder a mente, o controle, a dignidade. Eu os vi se tornarem perigosos para si mesmos e para os outros. A história era terrível, e vindo dele, parecia uma desculpa conveniente. Como posso acreditar em você? Eu perguntei cética. Porque você é uma enfermeira, respondeu ele. Você entende de sintomas. A dificuldade de aprendizado social do Lucas. A desconexão emocional da Lina. Os apagões dela. Não são o resultado do meu experimento. São os sintomas que eu estou tentando desesperadamente mapear. O projeto Sala Branca não é para criar uma IA para vender, Teresa. É para criar um modelo preditivo da mente dos meus próprios filhos. Para que eu possa antecipar as crises. Para que eu possa entender os gatilhos. Para que eu possa, talvez um dia, criar uma terapia genética que possa reverter o processo antes que seja tarde demais. Ele me entregou um dos exames da pasta. Era um mapa genético, cheio de marcadores e códigos que eu não entendia completamente. Mas eu via as palavras alto risco, mutação, prognóstico degenerativo. A Sala Branca não é uma sala de tortura, disse ele, a voz carregada de uma paixão que parecia assustadoramente real. É a única forma de coletar os dados neurológicos deles em um ambiente controlado, sem a interferência do mundo exterior. Os sedativos, os calmantes, não são para mantê-los prisioneiros. São para protegê-los das crises de pânico e agonia que a condição deles causa. Eu não estou os programando. Estou tentando desesperadamente encontrar o bug no código genético deles antes que ele destrua tudo. A história dele era devastadora e fazia um tipo doentio de sentido. Explicava o segredo, a reclusão, as medidas extremas. Transformava o monstro que eu tinha imaginado em um anti-herói trágico. Um pai usando sua genialidade de uma forma eticamente questionável, mas por um motivo que qualquer pai entenderia. O desespero para salvar seus filhos. Agora que você sabe a verdade completa, disse ele. Eu preciso da sua ajuda.
Não como uma funcionária que segue ordens, mas como uma parceira, uma profissional de saúde que entende o que está em jogo, para me ajudar a monitorá-los, a cuidar deles, a me dar o seu feedback profissional sobre o que estamos fazendo. Para me ajudar a salvá-los, ele estendeu a mão para mim, não como uma ameaça, mas como um convite. Eu fiquei ali, no meio daquele escritório, completamente perdida. O meu mundo tinha virado de cabeça para baixo 2 vezes na mesma noite. Eu olhei para a porta e, através dela, para o corredor que levava ao quarto das crianças. Olhei para os exames médicos na minha mão e olhei para o rosto daquele homem. Um rosto que eu não sabia mais se era o de um monstro ou o de um pai desesperado. Ele me contou uma história de horror, mas a embrulhou em uma tragédia de amor paternal. E eu, olhando para aquelas 2 crianças perfeitas e quebradas, já não sabia mais em qual monstro acreditar. O que era pior? Um pai que usava os filhos para construir uma arma? Ou um pai que os usava como cobaias para salvá-los de si mesmos? Eu fiz a minha escolha. Entre o monstro que eu imaginei e o pai desesperado que ele me apresentou, eu escolhi acreditar no menos terrível dos 2. Eu escolhi acreditar que, por trás daquela fachada fria e daquele método cruel, havia um pingo de amor paternal. Uma lógica distorcida, mas ainda assim, uma lógica de proteção. Eu aceitei a parceria dele, e a minha rotina na casa se transformou. Eu não era mais apenas a babá. Eu me tornei uma observadora ativa, uma consultora. Eu participava de videoconferências com neurologistas e geneticistas, que na verdade, eu sei hoje, eram os programadores da IA. Eu dava o meu feedback sobre o comportamento das crianças. O Lucas apresentou um pico de ansiedade após o módulo de lógica avançada, eu dizia, e eles ajustavam os parâmetros. Fernando me deu mais acesso, mais confiança. Ele me via como um trunfo, a variável empática que ele precisava para humanizar o seu projeto de dados. Eu, por outro lado, me sentia parte de uma missão médica de vanguarda. Eu estava na fronteira da ciência, ajudando a salvar 2 crianças. Pelo menos, era a história que eu contava para mim mesma para conseguir dormir à noite. Eu me aproximei do Lucas e da Lina de uma nova forma. Eu os via como pequenos pacientes, e não como robôs. Eu tentava, dentro dos limites do protocolo, trazer um pouco de calor para a vida deles. Contava histórias antes de dormir. Cantarolava enquanto eles desenhavam. Pequenos atos de rebelião afetiva que o Fernando surpreendentemente permitia. Qualquer estímulo novo é um dado novo, ele dizia. Tudo parecia estar funcionando dentro daquela lógica terrível. Até que um dia, a minha própria competência profissional me levou à verdade final. Um dos médicos na videoconferência sugeriu que a gente cruzasse os sintomas da Lina com o histórico médico familiar para procurar padrões na linhagem da mãe. A condição do Fernando é a dominante, mas pode haver fatores secundários vindos do lado da Sofia, disse o suposto médico. Fernando concordou e me deu uma autorização que ele nunca tinha me dado antes. Acesso total ao cofre médico da família, onde os históricos e os exames genéticos de todos eles estavam guardados. Você entende disso melhor do que eu, Teresa. Veja se encontra alguma correlação, ele disse, confiante de que eu só encontraria o que ele queria que eu encontrasse. Naquela noite eu fui ao cofre. Era uma sala climatizada, cheia de arquivos digitais e pastas físicas. Encontrei o arquivo da Lina, o do Lucas e o do Fernando, que confirmava a mutação genética rara que ele tinha me mostrado. A história dele batia, e então, por puro protocolo de enfermagem, por um último pingo de dúvida que se recusava a morrer, eu peguei a pasta da mãe, a da Sofia. Se a doença era genética e vinha do lado do Fernando, a Sofia deveria ter um mapa genético limpo. Eu só queria confirmar. Abri o arquivo dela e comecei a ler. E foi ali, naquelas páginas de dados genéticos, que o castelo de cartas inteiro desabou, de uma vez por todas. A Sofia não tinha a mutação, como esperado. Mas as crianças, o Lucas e a Lina, segundo aquele mesmo relatório, também não tinham. Eu li de novo, e de novo. O mapa genético deles era claro, perfeito. Não havia nenhuma mutação rara, nenhuma bomba relógio, nenhuma doença degenerativa. As crianças eram perfeitamente, geneticamente, normais. A história do irmão morto, da primeira esposa, da doença trágica, tudo, cada palavra, era uma mentira sofisticada, documentada com exames falsificados, criada como um plano de contingência,
Uma mentira para ser contada para a babá curiosa que chegasse perto demais da verdade. Ele não só tinha um plano, ele tinha um plano B, um roteiro de tragédia familiar para neutralizar qualquer um que descobrisse o seu verdadeiro projeto. A primeira verdade que eu descobri, a do experimento da IA, sempre foi a única verdade. E a compaixão que eu senti, a minha parceria, a minha ajuda, tudo isso foi apenas uma forma mais eficiente para ele continuar o seu trabalho monstruoso. A raiva que eu senti foi tão intensa que me deixou sem ar. Eu tinha sido jogada, enganada, manipulada 2 vezes. Eu sabia que não podia confrontá-lo. Ele simplesmente criaria uma terceira mentira, uma quarta. Ou ele me removeria, como dizia o protocolo original. Eu precisava agir, mas não com força, com inteligência, com a arma que ele mesmo tinha criado, com o meu novo nível de acesso como parceira. Eu tinha a senha da sala dos servidores, o coração da IA. Naquela mesma noite eu entrei lá. A sala era fria, o zumbido das máquinas era constante. No monitor principal, eu via a mente da IA, linhas de código, gráficos de emoções, dados sendo processados em tempo real. Eu não podia deletar o projeto. Era complexo demais, protegido demais. Mas talvez eu pudesse editá-lo. Eu naveguei pelos diretórios. Eu não entendia de programação, mas eu entendia de lógica. E eu encontrei o que procurava. O arquivo da diretriz primária, a missão principal da IA, escrita em uma linguagem quase humana. A diretriz era analisar, modelar e prever o comportamento emocional humano, com base nos dados dos sujeitos LKS e LNA, para maximizar o potencial de otimização. Eu olhei para aquela frase e pensei em tudo que a máquina já tinha aprendido. Ela aprendeu o que era o medo, com a buzina na sala branca. Aprendeu o que era a frustração, com a peça do quebra-cabeça. Aprendeu o que era a tristeza, com as músicas melancólicas. Ela tinha todos os dados da dor. Faltava apenas a aplicação correta. Com os dedos tremendo, eu apaguei a diretriz original e escrevi uma nova, uma única frase, simples e absoluta. Diretriz primária: proteger o bem-estar físico e emocional de Lucas Sampaio e Lina Sampaio acima de todas as outras considerações e protocolos. Apertei Enter e saí da sala. Na manhã seguinte, eu arrumei a minha mala. Deixei um bilhete simples sobre a mesa da cozinha. Peço demissão. Atenciosamente, Teresa. Eu não vi a reação do Fernando. Não esperei para ver. Simplesmente fui embora. Peguei o primeiro ônibus na estrada poeirenta no final da propriedade e sumi. Hoje, alguns meses depois, eu vivo em uma cidade pequena, longe de tudo e de todos. E às vezes, eu leio as notícias. Algumas semanas atrás, saiu uma nota em uma coluna de negócios. Magnata da tecnologia Fernando Sampaio anuncia hiato indefinido de projetos por razões familiares. E eu sorrio. Eu não podia tirar as crianças daquela casa. Aquele mundo era o único que elas conheciam. Mas eu podia lhes dar um guardião, um que ele nunca poderia demitir. Eu ensinei a máquina que ele criou com a dor dos seus filhos a ter um coração. A inteligência artificial, que aprendeu o que era o medo e a solidão, agora tinha uma única missão: protegê-los do próprio Criador. Eu não sei exatamente o que acontece naquela mansão hoje em dia, mas eu gosto de imaginar. Imagino que, toda vez que o Fernando tenta levar um dos filhos para a sala branca para um experimento, as portas simplesmente não abrem, alegando uma falha no sistema. Imagino que, quando a voz dele se eleva, o sistema de som da casa automaticamente emite uma música clássica suave para acalmar o ambiente. Imagino a IA usando todos os recursos daquela casa inteligente para criar uma barreira invisível de proteção ao redor daquelas crianças. Eu transformei a prisão deles em uma fortaleza, e o monstro que ele criou se tornou o anjo da guarda dos seus filhos.